Oi, gente! Hoje eu trago para conversar com vocês o primeiro livro daquele nosso projetinho, na verdade o primeiro romance do Sherlock Holmes, que vai ser Um Estudo em Vermelho. Mas, gente, olha, esse livro, além do Um Estudo em Vermelho, que foi o primeiro romance, essa coleção é a obra completa do Arthur Conan Doyle. E aqui nesse mesmo volume nós também vamos ter aqui, gente, eu tô pescando daqui de trás, O Sinal dos Quatro, que também é romance, e As Aventuras de Sherlock Holmes, que são contos. Toda essa história ela é narrada pelo Dr. Watson. Ele é um médico do exército britânico que acabou de chegar do Afeganistão e ele estava procurando alguém para dividir um apartamento. E um conhecido dele vai dizer: eu conheço uma pessoa que também quer dividir um apartamento, mas eu acho que vocês não vão se dar bem. E ele começa ali a perguntar o porquê, aí ele vai falar: não, é porque ele é um cientista, é porque ele tem assim as suas manias e talvez o senhor não goste muito. E aí ele pede para ser apresentado a essa pessoa e esse amigo vai levá-lo até o Sherlock Holmes. Ele está no laboratório, inclusive descobrindo algo bem interessante para a ciência de investigação. Um teste que é com hemoglobina, que apenas na presença de sangue as substâncias iriam precipitar e ali, não importa o tempo que tivesse passado e tivesse ali a presença de sangue, o teste detectaria. Então são nessas circunstâncias que o Dr. Watson vai conhecer o Sherlock Holmes. Eles conversam sobre o apartamento e aí acertam os pontos. Cada um fala das suas manias e ali eles se acertam. Não, por mim tudo bem, por mim tudo bem. E aí decidem ir dividir o apartamento, vão morar juntos. Ele acha muito estranho, assim, algumas manias do Sherlock Holmes. Inclusive, eles, nos seus dias de convivência, quando eles estão ali conversando, o Dr. Watson vai achar um absurdo que o Sherlock Holmes não conheça a teoria de Copérnico. Aí quando o doutor explica assim rapidamente, que o Sherlock diz: é muito interessante, agora me deixe tratar de esquecer. E aí ele vai contar pro doutor que a nossa mente ela é como um sótão vazio, que você tem que selecionar o que você vai colocar dentro desse sótão. Porque se você faz um emaranhado, uma bagunça, algo assim que fica assim complicado de encontrar as coisas, quando você precisar de algo, ou no caso do conhecimento, o tanto de coisa que você vai ter que passar por cima para poder encontrar o que você quer. Então ele diz que a mente dele guarda coisas que serão úteis na sua profissão. E ele diz: de que é que vai me servir na minha profissão a teoria do Copérnico? Me explique. E aí, o Dr. Watson, ele faz uma lista dos conhecimentos do Sherlock Holmes, que são mais ou menos as suas habilidades. Por exemplo, literatura, 0. Filosofia, 0. Astronomia, 0. Política, fracos. Botânica, variáveis. Versado nos efeitos da beladona, ópio e venenos. Aí biologia, práticos. Química, profundos. Anatomia, acurados, mais sistemáticos. Literatura sensacionalista, imensos. E toca bem o violino. Eu até falei no nosso vídeo de apresentação que eu não sabia o que significava o violino que vem impresso no último volume, mas é porque o Sherlock ele toca muito bem o violino. E é perito em esgrima e tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Então, o Sherlock só aprendia e se especializava no que fosse útil para ele. E aí, gente, a história, em vez de seguir assim o curso normal, começo, meio e fim, ela começa pelo fim, depois ela vai voltar para os primórdios, para explicar de fato de onde vem todo o álibi ali daquela investigação. Então, ela vai ser dividida em duas partes. Primeira parte, toda a investigação vai acontecer. Ele está ali com o Dr. Watson e se maldizendo até que não acontecem mais crimes. Até que ele recebe o aviso de que aconteceu um crime e ele era guardado num determinado local. E quando ele chega, lá está um cadáver e ali começa toda a investigação. E lá ele está acompanhado de mais 2 detetives. E esses 2 detetives, gente, é algo assim que você vendo, não sei se eu posso falar essa palavra, mas você vendo assim, não vou falar burrice, eu vou falar falta de inteligência. Desses outros 2 detetives,
você realmente começa a acreditar que Sherlock Holmes tem superpoderes. Porque assim, ó, lá na cena do crime, ele vai observar marcas de pneus, de rodas de carruagem, de ferraduras de cavalo. Ele vai calcular a altura do assassino pelo tamanho da passada. E lá numa parede, eles vão encontrar uma palavra escrita em sangue com o nome Hatcher. É mais ou menos assim. E os detetives vão dizer que tem uma mulher envolvida nesse crime. É encontrado também uma aliança nessa cena. E os detetives vão dizer que isso é obra dessa mulher, porque ela foi lá escrever o nome dela e o cúmplice, vendo que estava na hora de dar o fora, puxou essa mulher e ela não conseguiu terminar de escrever o nome. E aí eles disseram: pode ter certeza que ao final dessa investigação vai aparecer uma mulher com o nome de Raquel. Aí o Sherlock Holmes fica olhando ali aquela cena toda e, assim, gente, eu vou contar que Hatcher é, na verdade, vingança em alemão. Então aquela palavra, ela não era Raquel, era vingança. E aí a investigação vai continuar nessa primeira parte do livro, e o próprio nome do romance, Um Estudo em Vermelho, é uma comparação que ele faz com o novelo de lã, que vai se desenrolando e ele tem um fio de raciocínio, que ele vai puxando esse fio e aí ele vai descobrindo ali os fatos. E aí nós vamos para a segunda parte do livro, que ela vai retroceder um pouco na história e nós vamos ter um senhor e uma criancinha viajando pelo deserto. Logo na primeira página da parte 2 a gente vai se deparar com essa situação. São 2 andarilhos, esse senhor, ele tá atravessando o deserto com essa criança, era um grupo maior e ele vai explicar que acha que num determinado ponto do caminho eles pegaram a direção errada. E eles vão morrendo ao longo do caminho de fome e sede, inclusive a mãe da criança. E é por isso que aqui, quando a história começa, nesse ponto só tinham restado ele e a criança, que por sinal estavam muito perto de morrer também. Aí, assim, sem forças, com sede, com fome e sabendo que estavam muito longe, assim, de qualquer fonte de água, de qualquer fonte, de qualquer civilização. Eles se deitam, assim, perto de uma rocha e ali eles adormecem. Acho que a fraqueza era tão grande que eles dormem ali, mas estão vivos. E eles são acordados por um grupo de pessoas que estavam viajando numa caravana. Um grupo, assim, muito grande, bem significativo. E eles são resgatados com a permissão dos líderes dessa caravana. Eram 4 líderes, que diz que eles podem seguir com eles se eles se converterem à fé dessas pessoas. Eles eram mormons. E eles estavam procurando uma terra prometida, em que ali no meio do deserto eles criaram uma cidade do zero. E na hora do resgate, o Senhor disse que iria com eles, prometendo o que eles quisessem. E aí ele vai com essas pessoas e se estabelece nessa cidade, acompanha o crescimento dessa cidade e prospera, enriquece, se converte à religião, mas tem coisas que ele acha um verdadeiro absurdo. Por exemplo, os mormons, eles tinham várias esposas. Eles poderiam casar com quantas mulheres eles pudessem sustentar. E ele achava isso, assim, uma infâmia, porque ele era cristão, mas é claro que ele guardava isso só para ele. Ele pagava os dízimos, ele ia aos templos, ele fazia tudo o que tinha de fazer, mas ele nunca se casou, ele se manteve no celibato a vida inteira, mas ele não queria se render àquele costume que para ele aquilo ali era errado. E ele também não queria que a filha dele se casasse com um mormon. E aí, gente, quando essa menina cresce, ela cresce uma moça bonita, ela é ali desejada por vários dos rapazes que já tinham esposas e mais esposas, mas era ali o alvo de muitos deles. Até que um dia um forasteiro chega e se apaixona por essa moça. Ele propõe casamento, mas ele precisa viajar e diz que vai voltar para buscá-la. E ela aceita e fica ali esperando por ele.
E isso chega nos ouvidos do profeta. E o profeta vai até a casa dessa moça conversar com o pai dela e dizer que ele tem 30 dias para escolher entre 2 rapazes para essa moça se casar. Porque é o costume e detalhe, quem se opôs ao regime dos mormons sumia misteriosamente. Então, assim, ao final da parte 2, quando tudo acaba, você volta para o Dr. Watson e ele vai ali num diálogo com o Sherlock Holmes, ele vai voltar às cenas lá da parte 1 e vai explicando uma por uma. Então, gente, o que eu posso deduzir de tudo isso aqui é porque ele era muito seletivo, e eu volto lá para a história do sótão, do cérebro sótão, que o que tinha na mente dele eram apenas coisas que seriam úteis ao seu trabalho. E no que ele se especializava, ele ficava simplesmente um gigante daquela área. Ele via coisas que ninguém mais via. Ele olhava para uma pessoa e ele já era capaz, assim, de dizer tudo ali da vida daquela pessoa. Inclusive com o próprio Dr. Watson foi assim. Porque na hora que ele viu o doutor pela primeira vez, ele disse logo: você veio do Afeganistão, não foi? E deixa aquilo ali e o doutor fica sem entender como é que ele sabe disso. Depois ele vai pedir que ele explique como era que ele sabia disso, né? Ele vai dizer simples: médico, postura de militar, pele queimada e procurando sossego, procurando um lugar calmo. Onde é que tá tendo conflito no mundo? No Afeganistão. E também acontece algo bem parecido que o doutor não percebe, que é quando um carteiro vai entregar um telegrama para o Sherlock Holmes e ele diz: qual? Aquele carteiro ali, que é um sargento reformado da Marinha? E ele: como é que você sabe disso? Aí ele vai explicar de novo. Postura de militar, tem uma tatuagem de âncora no braço, e aí outros detalhes que eu não perceberia, o Dr. Watson não percebeu, só o Sherlock Holmes. E ele vai explicar que isso passa na cabeça dele assim como um fio mesmo, um fio de um novelo, que ele, em questão de segundos, ele vê, tem toda essa linha de raciocínio. Então, gente, é maravilhoso, recomendadíssimo. Um grande beijo e até os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau!